Gente, a última vez que eu estive aqui, eu falei sobre Colossenses, continuando a introdução a Colossenses. Mas antes, eu iniciei um estudo rápido, e eu quero ver se eu consigo completar hoje, se não der, a gente completa o mês que vem, a respeito de Israel. Por que falam tanto sobre Israel? Vocês lembram disso? Por que Israel é motivo de tanto ódio? Por que Israel é motivo de tanto preconceito? E por que Israel é motivo de tanta perseguição? Quantas vezes quiseram destruir Israel? Vocês lembram disso? Comecei com a história, falando a respeito lá de Abraão, passando por Moisés, passando pela conquista da terra, depois juízes, reis, enfim, nós viemos conversando, chegamos nas profecias, falamos um pouco sobre profecias, agora nós vamos falar sobre o cumprimento da profecia. O interessante é que você se lembra de um versículo que eu deixei como chave no nosso estudo. Salmos 2, vamos lá? Lembra que eu falei uma coisa interessante também a respeito disso? Será que eles são bravos com Israel? Será que eles querem destruir Israel? Será que eles querem destruir hoje a igreja? Vocês lembram disso que eu falei? Vamos ler o Salmo 2 de novo, depois a gente começa a trabalhar nessa parte. Diz assim a palavra de Deus. Aliás, se eu ficar lendo e falando, vai ficar meio chato, né? Davi, começa para nós aí, tá? Com Salmo 2. Por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Disse aquele que habita nos céus: o Senhor zomba deles. Julita, por favor. Então lhes falará da sua ira, e no seu furor turbará. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor, e ele me disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Alan, na continuação. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Como uma vara de ferro você as quebrará, e as despedaçará com um vaso de oleiro. Por isso, ó reis, sejam prudentes, aceitem a advertência, autoridades da terra. Servi ao Senhor com temor, e alegrai-vos nele com temor. Beijai o filho para que se não irrite, e não pereçais no caminho, porque dentro, em pouco, se lhe inflamará a ira. Bem-aventurado todos os que nele se refugiam. Ok? Então a perseguição é contra Israel. O que é que diz o versículo 2? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra quem? o Senhor e contra o seu ungido. Senhor e contra o seu ungido. O problema não é Israel. O problema não é a igreja. O problema é que todos querem destruir aqueles que creem no Senhor. Aqueles que levam a palavra do Senhor. Aqueles que levantam o estandarte do Senhor. Por quê? Quem é que segura todas as coisas? O Senhor. Hebreus capítulo 2. Ele mantém não apenas a terra e tudo debaixo do seu poder, mas ele também mantém, através daqueles que são seus representantes aqui, a cultura cristã,
judaica que não permite que toda essas abominações, essas avacalhações que estão acontecendo, aconteçam de forma definitiva. Uma hora vai terminar, uma hora a igreja vai ser arrebatada e a partir daí então o anticristo vai ser, digamos que ele vai se colocar como ungido, como aquele que busca, que quer e que exige toda a adoração. Então o problema não é Israel, o problema não é a igreja, o problema é o Senhor e o seu ungido. Esse é o grande problema. E hoje nós vamos continuar na segunda parte, que a profecia se cumpriu. Qual profecia? Gênesis 3,15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, esse te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Eis que a virgem conceberá, dará um filho, e ele se chamará Emanuel. Que significa? Deus conosco. Deus conosco. A profecia se cumpre. Quando Jesus veio, a liderança de Israel fez o quê? Rejeitou. Foi só a liderança que rejeitou? Quem estava gritando ali junto? O povo. Crucificam, crucificam. Claro que nós entendemos que o povo, como massa de manobra, e sempre foi e hoje continua sendo, continua. Deus, tudo bem, né? Eles continuam sendo massa de manobra para quê? Para que o Senhor não seja adorado da forma como ele deve ser adorado, para que o Senhor não seja buscado como deve ser buscado. Então ele foi rejeitado e isso fez com que ele fosse crucificado. Muito bem. Pouco antes da sua morte, o Senhor Jesus profetizou sobre Jerusalém. Mateus, capítulo 23, 37 a 39. Pode, por favor. Isso. Mateus 23. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha junto os seus pintinhos, debaixo das asas, e vós não o quisestes. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Declarai-vos, pois, desde agora já não devereis, até que venhais a dizer, bendito que vem em nome do Senhor. Muito bom. Jesus anunciou em outras situações que Jerusalém seria novamente tomada por força. E forças estrangeiras, também em Lucas 21, mas nós não vamos ler isso não. Essas palavras acabaram se cumprindo nos anos 70. Os romanos destruíram Jerusalém e o apóstolo Paulo escreve a respeito disso. Mas eu quero falar a respeito do verso 39 de Mateus 23. Declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis, até que venhais a dizer, bendito o que vem em nome do Senhor. Tem uma palavrinha que me chama a atenção, eu não sei se chama a atenção de vocês também. Essa aqui. Até que venham a dizer o que venhais a dizer, bendito que vem em nome do Senhor. O que significa esse até? Os planos de Deus encerraram ali? Não. Os planos de Deus para Israel continuam? Até que ele volte e até que o povo diga, bendito que vem em nome do Senhor. Até. Então essa palavrinha até também, lá quando o Senhor institui a ceia, nós vamos fazer a ceia até que ele venha. Então os planos do Senhor para Israel não acabaram. Não acabaram com a crucificação, não acabaram com a morte do Senhor. Ele vai voltar. Agora, a palavra de Deus, ela nos fala, é claro que eu estou dando um panorama, tá, gente?
gente, se a gente for começar a ler os versos, eu vou ficar umas 2 semanas aqui para... Tudo isso que eu estou falando para vocês, vocês conhecem, já ouviram, e nós estamos só relembrando, ok? Então, tudo que nós vamos falar aqui, eu estou citando coisas que nós já conhecemos. O Estado de Israel começou a ser refeito quando? 1948, depois da guerra. Então houve uma resolução da ONU que antes de 1948 se chamava Liga das Nações, e essa Liga das Nações já tinha um processo em andamento para que isso acontecesse desde 1897. E o que acontece? Acontece que ali, num só dia, foi criado o Estado de Israel. E o povo começa a voltar. Isso tem um significado muito grande. O voto foi do brasileiro. Foi de um brasileiro, Oswaldo Aranha. O primeiro voto, quem abriu a Assembleia da ONU com o primeiro voto foi um brasileiro chamado Oswaldo Aranha. Interessante é que, a partir daí, então, num só dia, Israel foi, digamos assim, restaurado. Também tem uma profecia a respeito. Muito interessante também, porque Isaías 11, verso 12, por favor. Quem pode ler? Está na vez? Levantará um estandarte para as nações, ajuntará os desterrados de Israel e os dispersos de Judá. Recolherá desde os 4 confins da terra. Ok. Então o Senhor vai fazer isso. O Senhor vai restaurar, vai trazer o povo de volta, vai ajuntar o povo de volta e vai trabalhar com esse povo. Ele está trabalhando com esse povo. Quando é que tudo isso vai culminar? Me ajudem. Isso aqui não é culto, não, é escola dominical. Quando é que isso vai terminar? Quando é que o Senhor vai, a partir de agora, então, nós vamos... Segunda vinda. Com a segunda vinda, o que acontece depois? O reino. O Senhor volta, estabelece o reino, e a partir daí, então, tudo vai ser trabalhado com Israel, para que Israel volte a ser o adorador, volte a ser aquele que puxa as nações, que mostra para as nações como se deve se adorar. E os povos virão a eles para, como é que eu vou fazer, como é que eu adoro isso? Aqueles que se converteram, que foram convertidos durante a tribulação, estarão no milênio. E nesse tempo, então, Israel será então cabeça e não mais cauda. Vai ser um tempo de restauração total e gloriosa. Muito bem. Nós estamos falando então do Messias. Então, o ajuntamento de Israel na sua própria terra, os judeus chegando do mundo todo, é sem dúvida um preparativo concreto para a volta do Senhor. Eu mesmo reunirei os remanescentes do meu rebanho de todas as terras, para onde os expulsei, e os trarei de volta à sua pastagem, a fim de que cresçam e se multipliquem. Jeremias 23:3. Muito bem. E eles voltarão e viverão na sua própria terra. O que aconteceu depois da Segunda Guerra Mundial? O Deus vivo, inspirado pelo seu servo Isaías, 2650 anos antes que acontecesse isso, já ouviu. Quem já ouviu uma coisa dessas? Coloca para mim. Tem alguém aqui? Tem. Isaías 66:8. Para a gente ver, para a gente ler junto. Olha que coisa interessante. Quem jamais ouviu tal coisa, quem viu coisa semelhante? Pode acaso nascer uma terra num só dia? Ou nascer uma nação de uma só vez? Pois Sião, antes
Senhor, pelo seu poder. Como o seu poder através do seu poder. Ele fez com que tudo isso acontecesse. Num só dia, uma nova nação, um novo ajuntamento e todas as coisas aconteceram. Isso já aconteceu. Oi? Isso já aconteceu. Aconteceu em 1948, 14 de maio. Dia 14 de maio, a partir de agora, Israel é uma nação. Opa, não era. A partir de hoje, Israel volta a ser uma nação estabelecida e reconhecida no mundo. 14 de maio de 1948. Fala, Júlio. Mas o que foi prometido, a terra toda, não pertence no momento tudo para eles, Deus prometeu. Quando Deus prometeu para Abraão, ia do rio do Egito, que é um riozinho que tem lá embaixo, Davi tinha até um negócio desenhado, que eu não sei se ainda tem, até o Eufrates. É grande, é imenso. Isso vai acontecer. Quando? Isso vai acontecer no milênio. Isso vai acontecer lá no futuro. E esse sinal inconfundível do retorno de Israel à sua própria terra, que Deus nos deu, indica que nós estamos vivendo uns dias bem próximos do final dos tempos, né? Mas falta alguma profecia para acontecer o arrebatamento da igreja? Já falamos algumas vezes isso também. Falta alguma coisa? Então, pode ser quando? Hoje eu acho que não vai ser, não tem nuvem, né? O arrebatamento não vai ser em nuvem. Mas pode ser agora. Por que não? Pode ser daqui a 10 minutos, pode ser daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, daqui a 100 anos. Iminente. O que significa a palavra iminente? É já. Tá pra cá, para acontecer. Isso. Vai. Assim, ó. Tá aí, tá no A ar. qualquer momento. Não vai ser, ela é iminente. Vai ser a qualquer hora, a qualquer momento. Isso é muito legal. Por que ela é iminente e não veio escrita, vai ser no dia 12 de agosto de 2024? Por que o senhor não escreveu? A Bíblia não lida com datas, né? Mas com questões assim bem palpáveis, né? Também. O dia e a hora só o Pai sabe. Como é que é? O dia e a hora? Somente o Pai. Ninguém sabe. Pertence ao Senhor. Sim. Só o Pai sabe. Não adianta. Vamos especular? Mas eles não escreveram, hora vai ser dia tal. Se o Pai sabe, ele podia escrever para nós? Podia. Quais seriam as consequências de nós sabermos que daqui a 2 meses vai acabar tudo isso aqui e nós vamos ser arrebatados? Caos. Hã? Caos. Caos completo. Isso aqui, exato, e o tempo vai chegando e o pânico vai se estabelecendo e as pessoas que não são crentes do Senhor Jesus, muitas delas iam querer chegar correndo. Qual a diferença? Qual a distância entre o céu e o inferno? Você sabe? Não sabe a distância entre o céu e o inferno? Eu acho assim que se a gente, se de repente tivesse chegado, as pessoas iam chegar ia procurar mais a Deus, mas não ia ser em espírito em verdade. Por isso é que eu estou dizendo, qual a distância entre o céu e o inferno? Davi, você lembra? 40 centímetros, gente. Uma régua grande. 40 centímetros. É. Olha, a palavra chegou aqui, mas não desceu pro coração. Tá. Olha, vai chegar, vai ter um... Eu sei isso mesmo, mas não é. Essa é bem, né, Davi? Essa é bem velha. Então a palavra chega na cabeça, mas não desceu pro coração, gente. Então vai ter um monte de gente lá correndo atrás. Olha, agora eu quero receber Jesus, agora eu vou receber Jesus, agora eu quero... E vai ficar tudo aqui. Marcos, fala. Eu acho que o crente brasileiro, até a véspera do arrebatamento, ele ia ficar à vontade. Não ia fazer nada. Né? Como não tem feito muita coisa, né?
Então, na véspera não me acerta na última hora. Até lá eu posso pecar? Então, Mas o assim, Senhor disse que se eu confessar tudo, Ele perdoa os pecados, Ele nos purifica. Até Não é nessa hora vai pegar um jeitinho, né? E esse é o jeitinho, é a confissão e a purificação. O que seria a confissão? Ixi, agora eu vou sair do tema. O que seria a purificação? O que seria o perdão e a purificação? Lá no 1 João 1,9. Se confessarmos os vossos pecados, Ele é fiel e justo para vos perdoar os pecados e purificar de toda injustiça. O que seria isso? Tem dois verbos. Perdão e purificação. Mano Marco, lá em 2 Pedro 3, ele inclusive ele joga esse alerta para os cristãos, porque os incrédulos vão ficar questionando, né? Isso. Onde vai vir, e explica o porquê da demora, né? Porque Deus quer que todos tenham essa. Mas o porquê da confissão e purificação? E não só a confissão. Perdoou, acabou. Perdoou, né? Chega. E a purificação? O que é? Para que serve? Purificação cerimonial, gente. Vocês podem participar da ceia indignamente? Não? O que acontece quando alguém participa da ceia indignamente? Passar o próprio corpo, afinal é o come, bebe o corpo. Fala. Come e bebe juízo para si mesmo. Come e bebe juízo para si. Isso, o que o apóstolo Paulo fala depois? Por isso, tem muitos que dormem. O que é dormir? Estão dormindo lá, sossegados, sonhando? Então o quê? Mortos. Por quê? Porque não discerniram o corpo de Cristo durante a ceia. Não discerniram o corpo. Muito simples. Mas vamos voltar ao nosso assunto. A bola vai para o mato e a gente perde. Eu estava falando aqui. Não, mas tá bom. É bom essa. Hã? É bom essa. Ah, mas aí eu só vou concluir isso aqui daqui uns 3 meses. Então Jesus é o Salvador do mundo. Ele é só Salvador do mundo? Jesus é só Salvador do mundo? Tá. O que diz Romanos 10, se não me engano, verso 9? Se confessares a Jesus como? Senhor. E em seu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás? Então Jesus tem que ser só meu? Do mundo. Mas o mundo não recebe, o mundo não quer. O mundo vai fazer que nem Israel fez. Os judeus lá prega na cruz. Ainda dá um soco, cospe e aí vai. Né? Crucifica, não quero Barrabás, eu quero ladrão. Ixi, eu já ia falar mais umas coisas, não posso. Você está gravando, né? Quando a gente fala em ladrão aqui, a gente já começa a pensar, né? Mas tá bom. Então a ideia é essa, gente. Vai. Não é isso? Deixa eu voltar. Então Jesus é o Salvador e Ele é o Senhor, é o centro, Ele é o alvo de toda a história. Ele morreu na cruz, mas também Ele ressuscitou dentre os mortos. Para quê? Para desde aquela hora, desde agora, desde qualquer momento da vida, aos que decidem ou aos que são chamados, aos que são dados pelo Pai, para crerem nele. Não é assim? Então, Efésios 2, 1. Vamos lá. Já que nós estamos com a bola meio fora do mato, vamos buscar ela daqui a pouquinho. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos nossos delitos e pecados. Tem algumas versões que dizem ele vos vivificou, né? E nos quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, e do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos. Andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo as vontades da carne, dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Olha o verso 4. Mas Deus, esse mas aí já muda toda a história, né?
sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida, juntamente com Cristo. Pela graça, sois salvos. Então, quem vive sem Jesus tem alguma esperança? E quem morre sem Jesus vai para onde? Inferno. Quem é o Deus dessa época, desta era, desse século? 2 Coríntios 4,4 diz que o Deus desse século cegou o entendimento, cegou-lhes o entendimento para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. Que coisa, né? O que ele faz? Como é que ele atua para que tudo isso aconteça? Como é que ele atua para que a identidade de gênero seja espalhada? Para que os criminosos saiam de cadeias? Para que, enfim, o tráfico de drogas seja cada vez mais forte, mais influente, as nossas escolas cada vez mais doutrinadas a algumas coisas que não são exatamente como nós pensamos, né? Ele usa o que para isso? Não estou entendendo? Tudo bem, a guerra é na mente, né? Mas quem são os... Eu vou mudar, eu ia falar quais não. Quem são os guerreiros de Satanás hoje? A maioria estão infiltrados onde? Política. Na política, e não é brasileira não, viu? É mundial. O negócio é mundial. Nas redes sociais. Tudo pago por quem? Tudo financiado por quem? Por que existem países que são comunistas? O povo é comunista. Quantos milhões morreram na Rússia para que o comunismo fosse implantado? Vocês têm ideia? Lá em 1917, depois, no meio da Primeira Guerra até 1922, mais ou menos, 70 milhões de russos foram executados. O interessante é que depois da Primeira Guerra ali, todos os países que circuncidavam a Rússia ali, todos eles se tornaram comunistas pela força das armas da União Soviética. E eles foram chamados... Mas por que ninguém foi voluntário? Vamos contar um pouquinho de história. Por que eles fizeram isso? Aqueles povos foram forçados a serem comunistas. Primeiro, eles foram dominados. Segundo, a Rússia precisava de um negócio chamado, o que ficou muito conhecido como a cortina de ferro. O que era a cortina de ferro? Eram os países, todos os países que separavam a Rússia da Europa para que eles não fossem atacados diretamente. Vai atacar, ataca a Polônia, ataca lá a Hungria, ataca, aí vai, Letônia, Lituânia, Ucrânia, mas a Rússia não. Então eles começam ali, dá tempo de alguém chegar. Isso falando lá de 1900 e alguma coisa, né? Lá para trás. Hoje em dia você manda um drone, manda um míssil, é um pouco diferente. Já não precisa mais da cortina de ferro. Mas naquela época precisava. Então eles fizeram isso para quê? Para se proteger e para proteger um regime. Aí depois vem Mao Tse Tung e mata mais quantos? Eu falei de 70 milhões ali da Rússia. Mao Tse Tung matou mais quantos? Vocês têm ideia? Em torno de 35 milhões de pessoas para manter o regime. Todos os intelectuais e as grandes mentes pensadoras da China foram executados. Porque eles não aceitavam o comunismo. E nós estamos aceitando bovinamente, baixando a cabeça e diz sim. Eu não posso falar essas coisas aqui. Tem uma diferença. Fala. As cabeças pensantes lá foram executadas. Aqui as cabeças pensantes trabalham para eles. Estão compradas. Trabalham para eles. Foram compradas. Olha, a maioria dos que eu conheço, pessoalmente, ninguém comprou e eles estão de cabeça pensada. Bom, por quê? Porque então, muito provavelmente eles serão ou terão alguma vantagem pecuniária, né, que é a única forma. Bem, e agora?
E para que Deus seja completamente justo, ele precisa o quê? Usar da justiça para com o mundo. Isso vai acontecer? Está previsto? Como é que virá essa? Gente, eu dei uma puladinha ali, tá? Senão eu não vou conseguir falar nem metade do que eu preciso falar hoje. Então, Deus é justo. E ele vai executar a sua justiça. Aliás, ele executou a sua justiça, fazendo cair sobre ele, o ungido, o Messias, o Cristo, para que nós fôssemos salvos. Muito bem. Agora, a justiça para com o mundo vai ser executada quando? O derramamento da? Estou meio surdo, estou falando sério. Ira. Derramamento da ira. Aí ele vai derramar a ira. Quando é que vai acontecer isso? Na tribulação. Depois do arrebatamento vai acontecer os 7 anos da grande tribulação. Gente, e ele vai executar a justiça dura. Aliás, Davi é mestre, né, Davi? Porque a gente precisa lembrar aquelas aulas todas que nós tivemos. Gente, é muito sério. O povo está brincando. O povo está se esquecendo do que está acontecendo. Mas, João 3,16 até 18, todo mundo conhece isso aí? Todo mundo conhece João 3,16, né? E o 17 e o 18? Está na vez de quem lê agora? João 3, 16, 17, 18. Vamos começar de novo, Davi? Renato. Porque Renata, Deus depois. amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. 17? Henrique, pode ler para nós? Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que o julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Beth, pode ler o 18? Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O que significa que o que nele não crê já está julgado? Fogo? Fogo eterno? Lembra daquela brincadeira que a gente fazia? Não, Quando o cara nasce uma vez, ele morre quantas? 2. Quando o cara nasce uma vez só, ele morre 2 vezes. E quando o cara nasce 2 vezes, ele morre quantas vezes? 1 só. Não é assim? O cara nasce da carne, ele morre na carne e morre espiritualmente. O cara nasce da carne e do espírito, ele morre onde? Na carne. 1 nascimento, 2 mortes. 2 nascimentos, 1 morte. Esse povo que está lá fora vai receber a ira do Senhor. E uma ira pesada, uma ira onde vai dar até medo. Agora, falando em medo, tem uma frase em alemão, eu falei isso aqui uma vez, a Julita deve se lembrar disso, ou você deve ter ouvido. O que significa o medo pagão? É um medo pagão. As pessoas que não conhecem ao Senhor, eles têm um medo pagão. O medo daquilo que eles não conhecem e que não sabem como enfrentar. E quando você chega e dá a solução, então isso não me interessa. E o medo comum é o medo que se tem normalmente, que você se assustou, tem medo, tem um bandido, tem medo. Agora o medo pagão é o medo daqueles que não têm esperança. Daqueles que não têm para onde fugir. Quer dizer, eles não querem. Normalmente eu vejo isso, agora eu entendi, porque assim, a gente fala com pessoa mais velha e tudo, eles têm um medo de morrer tão grande. É o medo pagão. Mas por quê? Porque eles não conhecem, porque não quiseram conhecer e continuam sem querer. Esse é um problema muito sério. É o tal do medo pagão. E isso faz com que gere muita
insegurança nas pessoas. Né? O que aconteceu essa semana? Vocês sabem? Aconteceram dois fatos bem próximos aqui. Primeiro, o embaixador de Israel, do Brasil, foi chamado de volta. Vocês viram isso? O Brasil não tem mais embaixada em Israel. Essa semana aconteceu. E a segunda coisa que aconteceu agora, antes de ontem? O que aconteceu numa reunião da ONU e o Brasil deu o seu veto. Seu veto não, desculpa, o seu voto. Quando foi para criar o Estado de Israel, o Brasil deu o primeiro voto e foi criado. Né? Agora, eles estavam votando se Israel podia ou não podia retaliar. Vocês lembram disso? Aconteceu agora, antes de ontem. Retaliar o Hamas com muita força. O Brasil vetou. O Hamas não pode ser retaliado. Israel não pode mais atacar o Hamas. E o gozado é que essa votação acabou uma confusãozinha. Né? Mas o Brasil votou contra. E aí, como é que faz? Será que foi o Brasil que votou contra? Quem votou contra? Os governantes. Olha só onde eu quero chegar. O que o povo está fazendo com relação a isso? Nada. Tem muita gente que está levantando bandeira aí pró-Palestina, pró-Hamas. Vocês viram a USP, a Universidade do Rio de Janeiro, uma lá no Rio Grande do Norte? Nos Estados Unidos também. Aí no mundo inteiro. No mundo inteiro. Pois é, eles estão fazendo isso, mas isso é um sinal do antissemitismo crescendo novamente. Vocês lembram que eu falei que era o antissemitismo? A outra vez que eu estava falando aqui. Quem são os semitas? Quem são os semitas? Descendentes de Sem. São só os judeus? Não. Quem mais é semita? Árabe é? Aquela região ali mais próxima da Turquia, a Turquia já não é, mas são os afetitas. O pessoal mais chegado ali ao Médio Oriente, um pouquinho para frente, são todos semitas. Mas o antissemitismo, ele cai em cima de quem? Esse ódio derramado. Todo mundo tem ódio da Arábia Saudita? Não. Será que é só porque eles têm petróleo? Todo mundo tem ódio do Iêmen, como é que chama lá? Os Emirados Árabes, Dubai, todo mundo tem ódio deles. Mas eles são semitas. Mas aí ficou endereçado só para o povo judeu, né? Por quê? Acabamos de ler lá em Salmo 2. Por causa de quem? Do Senhor e do seu ungido. Do Senhor e do seu ungido. Gente, eu vou terminar isso depois, tá? Eu tenho mais 5 minutinhos para falar. E não, acho que não vou nem avançar. Não vai nem dar para. Muito bem. Só quero ler Ezequiel 37. Nos versos 9 e 10. E depois no verso 14. Aí, a próxima vez que eu vier, eu concluo esse bate-papo a respeito de quem é que eles estão querendo atingir, buscando atingir a Israel e a igreja. Eu não cheguei nem na igreja ainda. Mas vamos lá. Diz assim a palavra, quem está na vez de ler? Beth, Lia e Julita, por favor. O Ezequiel 37, 9, 10 e o verso 14. E ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem. E dize ao Espírito, assim diz o Senhor Jeová. Vem dos 4 ventos o Espírito e assopra sobre estes mortos para viver. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e
puseram em pé, o exército sobre um modo numeroso. Verso 14. Eu de novo? Porei em vós o meu espírito e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isso e o fiz, diz o Senhor. Essa é uma profecia a respeito dos ossos secos. Né? Ezequiel falando a respeito dos ossos secos. Ele iria colocar novamente vida nesse povo morto, nesse povo que já não produzia mais nada a respeito de adoração e de louvor e de honra e de respeito ao Senhor. Ele vai colocar o Espírito do Senhor e vão viver e vos estabelecerei isso aqui como nação na vossa própria terra, então saberei que eu sou o Senhor. Disse isso e eu fiz, disse o Senhor. Já está feito, só falta chegar o tempo. Gente, nós não podemos nos esquecer, eu vou falar isso mais uma vez. A luta não é contra sangue, não é contra carne. A luta é contra os espíritos dominadores, os espíritos, as potestades do ar, aqueles que atuam nos filhos da desobediência. Uma outra coisa, eles estão buscando destruir só a igreja, como representante aqui, só Israel como representante futuro deles aqui. Eles querem acabar com a possibilidade de Messias estar de volta. Se não tiver Israel, qual a razão do Messias voltar? Esse é o raciocínio deles. Israel vai ser preservado, sempre tem um remanescente fiel, sempre haverá Israel. Quem são os jebuseus hoje? Existem alguns jebuseus? Heteus? Amorreus? Eveus? Quem mais? Mais alguns Zeus lá de trás? Uma vez eu li, só para encerrar, eu li num livro, um rei perguntou para um judeu que era auxiliar dele, que disse assim: por que você crê no seu Deus? Me dá uma só razão. Ele falou assim: meu senhor, o Estado judeu. O Estado judeu vive até hoje por uma força poderosa, especial, que só o Senhor tem. Ele manteve, mantém e manterá assim. Lembrando então que é contra o Senhor e contra o seu ungido. Ok? Eu não vou orar não, eu quero que alguém ore. Porque nós precisamos estar sempre diante do Senhor, clamando e pedindo para que Ele venha logo, restaure logo essas coisas, para que essa avacalhação acabe. Quem quiser, ore, por favor. Senhor Deus, amado Pai, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, Senhor, nós te agradecemos, meu Pai, por esse tempo bom que temos aqui hoje, Senhor. Ó Deus, e diante de tanta coisa que foi falada aqui hoje, Senhor, eu venho te pedir, Senhor, que o Senhor esteja, meu Pai, nos fortalecendo a mente, o espírito, o coração. Não deixe, Senhor, que, como diz a palavra, que muitos afastarão de Ti, Senhor, por causa do mundo, Senhor, das coisas do mundo, Senhor. Ó Deus, que o Senhor preserve em nós, Senhor, um espírito puro, Senhor. Que o Senhor preserve em nós, Senhor, uma fé pura, meu Pai. Não nos deixe vacilar, Senhor, nem para a direita, nem para a esquerda, Pai Santo. Para que a hora que o Senhor vir, o Senhor possa falar: vem a mim, bendito do meu Pai. Que nós não possamos esquecer, meu Deus, do alvo que é o Senhor. Porque o fim está próximo, Senhor. Porque muitos de nós têm ansiado pela sua volta, Senhor. Muitos de nós têm falado: vem, Jesus, vem, Senhor. Porque
Nós sabemos que sua volta está próxima, Senhor. Nós sabemos que muitos aí hoje estão perdendo a fé, Senhor. Então que o Senhor possa nos livrar, Senhor, de todo o mal, Senhor, de toda maldição, do maligno, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado. Daqui a um mês, então, a gente acaba.